Olá, eu sou o Fábio Flores e esse é o canal Precisava Ouvir Isso. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o medo de falar em público. Se você tem esse medo, é sinal que você precisa ver esse vídeo até o final e ele está começando agora, logo depois dessa vinheta. Você tem medo de falar em público? Então não se sinta sozinho. Todo mundo que tem um mínimo de responsabilidade para com a plateia, para com a própria imagem, tem esse medo. Eu tenho esse medo. Obama tem esse medo. Alô? Cidade maravilhosa. O padre Fábio de Mello tem esse medo. Chega de gente indisposta para assumir a vida. Eu me assusto com o despreparo humano no mundo de hoje. Eu confesso para vocês, eu me assusto com o despreparo das pessoas, como nós estamos julgando para cima com tanta facilidade os problemas que são nossos. E até a Kéfera também tem esse medo. Eu sofri muito bullying, eu era meio gordinha e o pessoal não perdoava nada. E também ter um nome diferente, meio esquisito, também não ajudava. Chegava na aula de Egito Antigo, eu ficava tensa. Ih, agora é a hora. O medo de falar em público é uma característica de quem tem respeito pela plateia, de quem quer entregar o melhor conteúdo e da melhor maneira. O medo também é uma característica de zelo com a própria imagem, é um legítimo desejo de querer entregar uma apresentação digna, à altura da expectativa da plateia e principalmente da nossa mesmo. Então, se você quer vencer o medo de falar em público, primeiro você precisa ressignificar esse medo. Ele tem que ser um elemento motivador, ele não pode ser um elemento que vai te travar e vai te impedir de fazer uma apresentação. O medo precisa ser algo motivador, tem que ser aquele companheiro que está do teu lado na hora que você está construindo a apresentação, para te lembrar a todo instante que você pode, que você deve entregar uma apresentação à altura da sua competência, à altura da expectativa da plateia que te espera. Pode ter certeza absoluta de uma coisa: toda pessoa que você admira por falar bem também tem medo. Mas tem uma diferença entre essas pessoas que você admira e você. A diferença é simples, é que elas treinaram mais que você. A diferença é que elas dominam técnicas e ferramentas da oratória que os habilitam a construir apresentações que reduzem ao mínimo a possibilidade da apresentação dar errada. E sabe qual é a boa notícia? Que essas ferramentas e essas técnicas estão à sua disposição também. O primeiro passo para a construção de uma apresentação de sucesso é você dominar o conteúdo. Sabe, algumas pessoas conseguem até falar muito bem, dominar a técnica muito bem, mas se não domina o conteúdo, você consegue criar uma situação mais embaraçosa ainda do que tropeçar na apresentação e perder o interesse do público. É você ser taxado pelo público como alguém superficial, como alguém que enrolou e não entregou um conteúdo de valor. Então, fundamental, domine, se prepare. Ter conteúdo é o mínimo. A partir daí você constrói a apresentação. Uma vez que o conteúdo está dominado, você parte para a segunda etapa, que também é extremamente valiosa. É o momento em que você estrutura a sua apresentação, onde você vai dar encadeamento lógico aos seus argumentos, onde você vai criar o início, o meio e o fim, ou seja, de onde você está partindo para onde você quer chegar. Muitos oradores nesse momento, eles acabam fazendo uso de ferramentas audiovisuais para poder ter esse controle da situação. Mas nesse momento surge o primeiro medo de quem vai falar em público. A pessoa já começa a criar possibilidades de onde pode dar errado. E a apresentação que está estruturada em recursos audiovisuais, ela pode ter problemas no data show, ela pode ter problema na luz que vai queimar lá no dia, pode ser o teu modelo de PowerPoint que não está adequado ao modelo da máquina, do notebook que vai estar ali, pode ser o seu pendrive que não vai ser lido, pode ser o pendrive que vai sumir. Então, nesse momento você precisa ter um plano B, um plano C, para você dominar essa situação. Você zerando essa possibilidade de dar um erro ali, você já dá mais um salto importante para ter segurança para fazer a sua apresentação. Uma sugestão bem interessante de plano B é a seguinte: salva o documento em mais de uma fonte, salva em mais de um pendrive, manda a apresentação para o teu e-mail, salva em nuvem, deixa essa possibilidade de dar errado zerada. E aí você já começa a ter um pouco mais de segurança. Outra questão que eu avalio até como primordial nessa relação é o seguinte: a tecnologia audiovisual, ela tem para ajudar a gente. Ela é um suporte para a gente, mas ela não é a apresentação. A apresentação, ela cabe a nós. Então, tenha um plano C.
O plano C que eu costumo utilizar é o seguinte: deixa em fichas anotado o que você precisa dizer dentro do encadeamento lógico que você estabeleceu para sua apresentação audiovisual. Deixa ali, se tudo der errado, você tem ali seu encadeamento lógico, ele está ao alcance dos seus olhos e com uma vantagem muito bacana. As fichas de papel não precisam de acesso à internet, elas vão estar sempre ao alcance dos seus olhos. Mais um ponto para você ter segurança de que a chance de dar errado está zerando. Muitas vezes essa angústia, ela brota do medo da plateia ser avessa à nossa apresentação. E aí o que acontece? A gente já fica tenso, a gente já fica preocupado, a gente já começa horas antes, dias antes, meses antes a imaginar todas as possibilidades de como essa plateia vai nos constranger. A gente cria aquilo na nossa cabeça de forma tão real, de forma tão concreta, que na hora que a gente vai fazer a apresentação, boa parte das coisas que a gente imaginou acabam acontecendo. E sabe por que acontece? Porque a nossa mente programou esse fracasso. E antes de mais nada, queria deixar bem claro que eu não estou falando da força do pensamento positivo, eu respeito quem acredita nisso, mas nesse caso específico, eu não estou querendo dizer para você que tudo vai dar certo porque você pensou que vai dar certo. Primeiro, porque eu nem comecei o assunto dessa forma, falei que o primeiro passo é a preparação. Você tendo conteúdo, estruturando bem essa apresentação, isso tem chance de acontecer com muito mais êxito. O que eu trago para você é a programação mental, estou falando de programação neurolinguística. A sua mente é capaz de produzir o fracasso. Mas a boa notícia é que com a mesma habilidade que ela produz o fracasso, ela pode produzir o seu sucesso. De repente isso pode estar muito abstrato. Vamos fazer um exercício real aqui para você poder entender como que é essa questão da programação. Tenta fechar seus olhos por um instante e imagina o seguinte. Imagina que à tua frente tem um limão bem gordos, bem suculentos, e que você passa uma faca por ele. Ao passar a faca, você começa a perceber o sumo desse limão escorrendo pela lâmina. Agora você pega uma parte desse limão, um dos lados desse limão, e se imagina pingando 2 gotas sobre a sua língua. Então, não tinha limão na tua mão, não tinha faca, não tinha cheiro, a gente não tinha nenhum elemento, a sua mente criou deu água na minha boca também, a sua mente criou todos os elementos possíveis para que aquela cena de fato acontecesse. Sabe por quê? Porque a mente não distingue o que é verdade e o que é imaginação. Você, quando está imaginando o teu fracasso, sua mente também prepara a fisiologia do seu corpo para o fracasso. E o que eu estou falando com isso? Eu digo que quando você começa a apresentação, as pessoas que foram para a sua apresentação, elas não fizeram uma reunião antes, falando assim, vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui 30, 40, 300 pessoas. O nosso objetivo vai ser exclusivamente boicotar a apresentação dessa pessoa. Vamos fazer isso? Todo mundo finge que não tem atenção, todo mundo finge que tá chato pra caramba, só pra deixar a pessoa sem graça. Vamos lá? Beleza, vamos. Não acontece isso. As pessoas, de maneira geral, elas vão pra apresentação porque elas têm interesse genuíno naquilo que está sendo dito. Aquela história do limão, da mesma forma que a tua mente criou todas as sensações no teu corpo, alterou a fisiologia do seu corpo para você sentir a experiência de provar um limão, ela vai alterar a fisiologia do teu corpo para você experienciar o fracasso. Você pediu, você programou a sua mente para isso. E o que vai acontecer? No começo da apresentação, sua forma de se colocar, ao invés de ser uma forma mais altiva, você vai começar a se encurvar, você vai quase que pedindo desculpa para as pessoas, sua boca começa a ficar seca, sua respiração começa a ficar ofegante, o coração começa a disparar, você começa a ter algumas confusões, aquelas gaguejadas clássicas. Então o que vai acontecer? As pessoas vão passar, de fato, a se desinteressar, elas vão acreditar que você é uma pessoa que não está preparada para fazer aquela apresentação. E elas começam, de fato, a se desinteressar. Mas elas não vieram desinteressadas. Você construiu o desinteresse nelas, elas passaram a se desinteressar naquilo que você estava dizendo na medida em que a fisiologia do teu corpo te colocou na condição de um fracassado. Então foi a tua programação mental que levou a esse resultado. Então altere essa programação, dá menos espaço para pensar o fracasso. Vamos começar a refletir sobre o sucesso, imaginar de fato uma apresentação de sucesso, as pessoas se interessando e se tornando gratas por aquilo que você está entregando de valor para essas pessoas. Você tem um conteúdo de valor, essas pessoas têm interesse, é uma relação de troca honesta e interessante para ambas as partes. Falar em público é um tema muito rico, um tema que eu pretendo fazer outros vídeos, mas que eu quero deixar por fim aqui para você é o seguinte.
É possível vencer esse medo, é possível ressignificar esse medo, tomá-lo como um estímulo, principalmente quando a gente começa a lembrar que as pessoas que a gente admira por falar em público também têm medo, só que elas aprenderam a administrar esse medo, tomá-lo como um impulso. E como eu falei para vocês, uma outra característica de todo mundo que fala bem em público é treino. As pessoas que você admira treinaram mais que você, então não deixe de treinar. Tome toda oportunidade possível, sabe? Seja numa reunião de família, seja dentro da sua sala de aula, seja dentro da sua igreja, seja dentro da sua empresa. Fale para 2, 3, 4 pessoas, não importa, é treinar a habilidade. Uma vez que você treina, você constrói resultados diferentes, tenha certeza disso. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha te ajudado a ressignificar esse medo de falar em público. E se de fato isso aconteceu, se te ajudou de alguma forma, deixa uma curtida aqui, deixa seu comentário. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreve. Você vai receber os vídeos em primeira mão, vai ter a possibilidade de trocar ideias com a gente, vai ser bem bacana para você e para mim também, que eu vou poder semear mais conhecimento com mais gente, principalmente com você. Aqui do lado tem outro vídeo, um vídeo bem interessante, que é um vídeo que fala sobre o coitadismo, sobre as pessoas que se colocam em condição de vítima. Vamos sair dessa condição de vítima, vamos para uma condição de protagonismo. Esse vídeo fala bem sobre isso. Dá uma clicada nele, assiste, que eu acho que também vai somar para o seu desenvolvimento pessoal. Eu fico por aqui e volto a te encontrar num novo vídeo. Um forte abraço e até!